Olá pessoas, o meu nome é Alexandre e hoje a gente vai falar de um assunto que está em alta no mundo todo, que é o ChatGPT. O que é esse ChatGPT? Como que funciona? O que a gente pode fazer com ele? Então nessa aula, neste vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A gente vai falar sobre a função do ChatGPT, que é a função de usar ele como cargo. Então, o que a gente pode fazer nele? Bora colocar a mão na massa. Aqui eu posso falar para o ChatGPT agir como um terminal do JavaScript, ou um console do JavaScript. E aí ele vai falar, claro, eu posso agir como um terminal do JavaScript para você. E aí ele vai dar alguns exemplos, calcular algumas somas, definir umas variáveis e tudo mais. Então, ó, ele está agindo como um terminal do JavaScript, executando comandos de JavaScript para a gente. E agora, ó, a gente pode pedir para ele executar algum comando. Então, por exemplo, se eu mandar um console.log olá mundo para ele, que é um código JavaScript que eu tenho, é um dos primeiros códigos JavaScript, e ele vai falar, ó, console.log olá mundo, e ele executa olá mundo para a gente. Isso é muito legal. Isso permite diversos testes, diversas funcionalidades que você pode executar dentro do próprio ChatGPT, e ele vai te ajudar em alguma parte do seu desenvolvimento de código ou outras funções também. A gente pode usar o ChatGPT também para muitas outras funções. Então, por exemplo, imagina o seguinte cenário, você vai ser entrevistado para alguma vaga de emprego. Então, você pode colocar essa vaga de emprego no ChatGPT e simular uma entrevista. Vamos falar aqui para ele. Então eu venho aqui, você vai falar, ó, serei entrevistado para uma vaga de emprego de desenvolvedor júnior em front-end. Legal. E aí você vai falar o seguinte para ele, você poderia simular uma entrevista? E aí, o ChatGPT, ele vai falar, ó, vai ser um prazer preparar você para a entrevista. Então ele vai te falar algumas perguntas que podem surgir no meio da entrevista. Olha que legal. Ele falou pra gente aqui, o que motiva a se candidatar para uma vaga de desenvolvimento front-end? Quais são suas habilidades? Você já conheceu algum framework como React, Vue, Angular? Então ele te dá uma base do que vai vir na entrevista. Então são perguntas super pertinentes. Você pode perguntar, o que devo estudar para uma prova prática em uma entrevista técnica nesta área? Olha que legal. O ChatGPT é uma inteligência artificial usada para interpretar tudo isso que a gente está digitando. Então ele vai pegar o contexto da sua pergunta. A gente não está falando mais aqui para ele que é uma entrevista em front-end e tudo mais. Não é nada disso. Ele já pegou o contexto da conversa que a gente criou aqui a partir do que você falou lá em cima. Olha, uma vaga de emprego e desenvolvimento júnior. Então aqui embaixo, você simplesmente fala para ele, olha, o que eu devo estudar para uma prova prática nessa vaga? Ele já pegou o contexto da conversa. Então ele vai fazer todo um texto para você estudar aqueles conteúdos necessários. Mano, filho, tem coisa, hein? Pra estudar, Maria. Quem vai para essa vaga aí tá ferrado. Seguinte, olha que legal. Aqui ele falou pra gente, estuda HTML e CSS, certifica se você está confortável com as tags, as principais tags em HTML, JavaScript, frameworks front-end, testes, ferramentas de desenvolvimento, boas práticas. Então tem um monte de coisa que você pode perguntar para o ChatGPT para ele te ajudar na sua entrevista de emprego.